O terceiro requisito, a terceira ferramenta, chama-se curiosidade. É muito interessante isso aí, e eu brinco com os meus alunos dizendo assim, às vezes é muito ruim ser adulto. Por que eu falo isso? Vou te explicar por quê. Quando nós éramos crianças, a gente tinha muito aguçado na gente o senso de curiosidade. Porque a criança já tem esse senso, ela pergunta sobre tudo, ela fica querendo saber das mínimas coisas, né? Às vezes a gente até fica impaciente de tantas perguntas que a criança faz, né? Porque pra gente aquilo é normal, mas pra ela é tudo novo. Então ela pergunta muito, tem muita curiosidade e por causa disso ela começa a aprender as coisas. Começa a aprender a falar, ouve, sai repetindo, sai imitando, vê a gente fazendo as coisas e faz também, independentemente se é certo ou se é errado, né? A criança não tem essas coisas. Através da curiosidade ela vai aprendendo, vai começando a assimilar, vai crescendo, entende? Então, por que eu falo que é ruim ser adulto? Porque a gente fica adulto e a gente vai perdendo esse senso de curiosidade, a gente vai ficando com vergonha. Quando começamos a aprender algo novo, assim, a gente fica com vergonha de perguntar. A gente acha que algumas perguntas são bobas demais. Ah, não, eu não vou fazer essa pergunta para o professor, não. É uma pergunta muito boba. Claro que não. Seja criança nesse sentido. Né? Porque a criança não tem a vergonha de perguntar. Ela, na verdade, ela não tem nem esse senso assim, de falar que que essa pergunta é boba, de ficar constrangido, de pensar o que os outros vão achar dela. Nem isso ela tem. Então, eu acho que é muito legal a gente voltar a ser criança nesse sentido. Por isso que eu brinco com os meus alunos dizendo, nesse momento é ruim ser adulto, nesse sentido. Eu incentivo muito a galera a voltar a ser criança através da curiosidade, perguntar mesmo, não se preocupar se é uma pergunta boba. Aliás, para o professor não existe pergunta boba. Talvez é algo que eu já sei, mas na tua cabeça aquilo está confuso, então você precisa perguntar para saber exatamente a verdade sobre aquilo e aprender e sanar mais uma dúvida. Então, a curiosidade você tem que ter instalado em você. Se de repente você deixou isso adormecer, né, depois de adulto, é importantíssimo que você resgate essa curiosidade agora no seu estudo do teclado. Então, pergunte mesmo, seja curioso mesmo, pergunte tudo. Não deixe a dúvida prevalecer. A dúvida é um princípio de aprendizado, mas pergunte, pesquise sobre isso. Tem dúvida? Não deixe a dúvida ficar. E também não fica com vergonha. Não, deixa quieto, não vou perguntar porque isso não é pergunta que se faz. Essa pergunta acho que é muito boba. Não é, a pergunta não é boba. Repito, não existe pergunta boba para professor. Para professor que se preze, para professor que tem amor pelo ensino, não existe pergunta boba. Então, faça as perguntas, tenha curiosidade de aprender do seu instrumento, das coisas que envolvem o seu instrumento, das coisas que envolvem o Ministério de Louvor, das coisas que envolvem música na igreja de forma geral. Pergunte. O pessoal não diz assim, né? Perguntar não ofende. Então, pergunte. Então, pergunte. Não deixe a dúvida prevalecer, ok? Essa terceira ferramenta é importantíssima também, curiosidade.